bom dia, amigo, bom dia, minha querida amiga, bom dia, gente que acompanha a gente que tá ligado aqui na Equipe Positiva, milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, espalhadas por este sul de Minas agora. Estamos juntos, começando mais um programa Passando a Limpo, a sua tribuna do povo. Silvano Alves, a voz da comunidade. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Olha, gente, o que nós vimos ontem acontecer na Câmara Federal, mais uma vez, foi uma baixaria danada. Ontem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele teve que usar a força da polícia do Congresso para tirar o deputado do PSOL que acabou sentando na sua cadeira, olha para ver a moral do presidente do Congresso, e começou a sessão ontem à tarde. E virou uma bagunça, porque o Glauber, ele que é deputado do PSOL, que inclusive hoje tem o processo de cassação dele na Câmara Federal em Brasília, ele não quis sair. Aí o que aconteceu? Chamaram a polícia lá da Câmara e começou chute pra lá, chute pra cá, ele agarrou na mesa, não quis sair. Foi uma loucura danada ontem na Câmara Federal em Brasília. O detalhe é que, anteriormente, alguns meses atrás, a turma da direita também tomou a mesa diretora. E eles ficaram 48 horas na mesa diretora e não foi chamado polícia nem nada. Agora, dessa vez, foi chamada a polícia, foi uma baixaria danada ontem lá na Câmara Federal, até porque iriam votar na decimetria, que foi votado de madrugada, né? Baixando as penas dos acontecimentos daqueles que estão presos por causa dos vândalos do 8 do 1, né? Foi votado, terminou ontem a sessão quase que 4 horas da madrugada, mas a baixaria aconteceu à tarde na Câmara Federal. E um detalhe, ontem pela primeira vez, a TV Câmara saiu do ar. O presidente Hugo Mota pediu para tirar a TV Câmara do ar, rapaz. Ontem foi uma loucura lá em Brasília. E no final foi, além de outros projetos, um pacotão de projetos que foram votados ontem, também foi votado lá o projeto para redução das penas dos condenados do 8 do 1. Isso tudo aconteceu ontem em Brasília. Ontem foi uma loucura. Eu acho que o presidente Hugo Mota está perdendo o comando lá à frente aí da Câmara Federal em Brasília. Autêntico, dinâmico, verdadeiro. Silvano Alves. Nós estamos vivendo hoje a quarta-feira, já dia 10 do mês de dezembro do ano de 2025. Sul de Minas com tempo nublado. As manchetes do programa Passando a Limpo de hoje. Pesquisa MDA mostra crescimento do ex-senador Clésio Andrade na disputa ao governo de Minas Gerais. Aqui você confere também no programa Passando a Limpo. Praças começam a receber iluminação de LED. Notícias policiais. Teve acidente na rodovia 167 entre Três Pontas e Varginha. E também na BR-369 em Campos Gerais. Orquestra Oswaldo Tiso faz concerto de Natal na Igreja Sagrado Coração, no bairro Santa de Virges. Em Monte Belo, calcinha iluminada gigante vira destaque na decoração de Natal. No esporte, TAC vai à final da Copa Sul-Mineira de Futebol, depois de vencer o Campo Meense em um jogo sofrido. Tem notícias na Câmara Municipal de Três Pontas, as manchetes dos jornais com Francisco Barros, o esporte e o destaque da classificação do TAC com Milton Grama, aqui agora. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves.
São 8 horas e mais 7 minutos, agora a hora de Brasília, 8h07. Previsão do tempo para quarta-feira, que será de sol com muitas nuvens. O dia começou nublado com chuva de manhã. À tarde, fique atento, porque a previsão é de temporal. E a noite será chuvosa como ontem. A mínima de hoje, 20 graus. E a máxima não ultrapassa os 27. Ao todo, 14 milímetros de chuvas são esperados. E a chance dessa água cair é de 99%. Hora certa, 8h08. A Prefeitura de Três Pontas iniciou um importante projeto de modernização da iluminação pública em diversas praças da cidade, substituindo sistemas antigos e precários por iluminação de LED, que garantem mais eficiência, economia e segurança para a população. A ação está sendo executada pela empresa Método Projetos e Construções Elétricas de Araxá, contratada para desenvolver todo o processo técnico e operacional. Os trabalhos começaram na manhã de ontem pela praça do bairro Botafogo. Na sequência, avançarão para as praças da Fonte, Cônigo Vitor, Centenário, Cemitério e Praça Dona Sinoca, no distrito do Pontalete. Todas estas áreas receberão iluminação moderna, adequada e planejada para valorizar os espaços públicos e proporcionar mais tranquilidade aos moradores que utilizam estes locais no período da noite. A empresa responsável já realizou visita técnica, levantamentos, elaboração do projeto executivo, além de executar a construção e modificação da rede, instalação de novos postes e luminárias, implantação de rede subterrânea com caixas de passagem, conforme a necessidade e a infraestrutura de cada praça. Além das praças que há anos necessitam desta atualização, algumas ruas que ainda não possuem postes de luz também receberão a tão aguardada extensão de rede elétrica, garantindo mais cobertura e melhorando a qualidade da iluminação urbana. O município está investindo mais de 1,3 milhão neste projeto, um recurso que está garantido e representa um avanço significativo para a cidade. A modernização com iluminação de LED traz redução de custos com manutenção e consumo de energia, além de reforçar a sensação de segurança e ampliar as condições de convivência, lazer e circulação das famílias trespontanas. Em casa, no carro, no trabalho, na cidade e região. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Você está ligado aqui no programa Passando a Limpo, hora certa para você. Em Três Pontas são 8 horas e 11 minutos, 8h11. Ainda hoje nós teremos mais informações da Câmara Municipal de Três Pontas aqui no programa Passando a Limpo. Fiquem ligados, ainda vamos destacar aí o pequeno expediente que foi falado lá na Câmara Municipal na reunião da última segunda-feira. E você sabe, reunião da Câmara tem cobertura total aqui da equipe Positiva. A cidade de Monte Belo, aqui no sul de Minas, decidiu unir humor, criatividade e identidade econômica na decoração de Natal deste ano. Um dos destaques do cenário natalino é uma estrutura em formato de calcinha, iluminada, calcinha gigante, instalada em um ponto de grande circulação do município. A iniciativa partiu da Associação Comercial Industrial de Monte Belo, que incluiu o adorno inusitado na programação oficial de fim de ano. A ideia é reforçar de forma bem humorada a vocação da cidade como um dos principais polos de moda íntima da região.
com iluminação temática, estrutura chamativa, a peça passou a fazer parte do circuito natalino e logo atraiu olhares curiosos de moradores e de visitantes. Fotos e vídeos do enfeite se espalham pelas redes sociais, colocando Monte Belo em evidência, justamente pelo que move boa parte da economia local, a confecção de lingerie ou de lingerie. De acordo com a associação, a intenção não foi causar polêmica, mas valorizar algo que faz parte do cotidiano da cidade. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Hora certa, 8h13, na equipe positiva e na Sentinela FM, 8h13, hora de Brasília. Francisco Barros e o destaque das manchetes dos jornais que circulam hoje pelo território nacional e também os sites. Francisco Barros, é você, bom dia! Bom dia, Silvano, bom dia a todos que estão acompanhando o programa Passando a Limpo. Hoje, quarta-feira, né? Vamos trazendo os assuntos em destaques aí nesta manhã, começando com os destaques da plataforma Brasil 61. Tabela mínima de frete é inconstitucional e eleva preços para consumidores, alerta a CNI. Em alguns casos, o preço cobrado pelo transporte é maior que o valor do produto transportado. Maior rede de cafés da China promove imagem da marca Café do Brasil em mais de 30 mil lojas. A iniciativa faz parte da campanha Brasil Season, mediada pela Apex Brasil. A ideia é fortalecer a marca Brasil entre os consumidores chineses. Destaques da agência RadioGov. Organização Mundial de Saúde. Brasil lidera a cobertura de serviços de saúde relacionados à tuberculose. O país mantém alta taxa de detecção, amplia tratamento preventivo e investe recursos próprios para eliminar a doença. Governo anuncia quase 80 milhões de reais ao ano contra trabalho infantil. O ato foi assinado durante a 14ª Conferência Nacional de Assistência Social em Brasília. Destaques do Globo.com, Câmara aprova projeto que reduz penas de Bolsonaro e condenados por tentativa de golpe. Votação ocorreu na madrugada, horas após tumulto no plenário com o deputado Glauber Braga, do PSOL. Proposta será enviada para votação no Senado. Câmara dos Deputados aprova punição para devedores costumazes de impostos. Projeto vai à sanção do presidente Lula. Destaques do G1 Sul de Minas. Notícia preocupante. Baixa no Lago de Furnas afeta pesca, piscicultura, turismo e acende alerta em cidades do sul de Minas. Reservatório opera com apenas 29% do volume útil. Navegabilidade, oxigenação dos peixes e sustento de famílias já estão comprometidos. Polícia Civil apura série de ameaças a vereadores e prefeito de Alfenas. Autoridades receberam mensagens violentas com conteúdo racista, misógino e menções a disparos de arma de fogo. Jornal Hoje em Dia, Congresso isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos. Emenda constitucional já foi promulgada. Caixa libera a contratação de mais de um financiamento imobiliário. Regra estava suspensa desde novembro do ano passado. Jornal Tempo, hoje trazendo os seguintes assuntos. Bolsonaro pede a Moraes para passar por cirurgia e para ir para prisão domiciliar. Outro assunto importante também, botão de pânico portátil ajuda mulheres vítimas de violência a fugir de agressores com tornozeleira eletrônica.
Um acordo do Ministério Público de Minas Gerais com diversos órgãos visa localizar cerca de 400 vítimas e garantir o equipamento. São assuntos em destaque na manhã de hoje nos principais jornais, nos principais sites de notícias. Um excelente dia a todos. Valeu, Francisco. Excelente dia para você também. Valeu, grande Francisco Barros. Hora certa, 8h18, agora 8h18, vamos às notícias policiais. Manda ver, Johnny Solo. Acidente na MG-167 deixa 2 homens feridos. As informações com Teres Pereira, a voz da notícia. Olha, um carro que passava pela rodovia Varginha Três Pontas saiu da pista e bateu em uma árvore no meio da tarde desta terça-feira. A equipe do Corpo de Bombeiros do 9º Batalhão de Varginha e as equipes do SAMU atenderam a ocorrência. Com o impacto, a lataria do carro ficou bastante amassada e foi preciso usar um equipamento para permitir a retirada das vítimas. 2 homens, que segundo o Corpo de Bombeiros têm 45 e 65 anos, tiveram ferimentos leves, mas estavam confusos. Eles receberam os primeiros atendimentos no local e foram levados para o Hospital Bom Pastor, em Varginha. Ainda não se sabe o que provocou a saída de pista. As vítimas são da cidade de Boa Esperança. Estamos apresentando as notícias policiais aqui no programa Passando a Limpo. Acidente na rodovia de Campos Gerais deixa uma pessoa morta. Vamos às informações agora, diretor! E em Campos Gerais, um homem morreu e 2 pessoas ficaram feridas em um atropelamento seguido de capotagem na BR-369 na manhã de ontem. Segundo informações do SAMU, por volta das 8h30 da manhã, um carro perdeu o controle e atropelou um grupo de pessoas que trabalhavam em uma cerca-viva ao lado da estrada. E em seguida, o veículo capotou. Além do homem que morreu, uma mulher de 61 anos ficou ferida gravemente no rosto e foi levada para o atendimento de urgência, e a motorista do carro, de 25 anos, teve ferimentos leves. Carro tomado de assalto há mais de 2 anos é recuperado em Carmo da Cachoeira. A Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro roubado durante uma abordagem de rotina na rodovia Fernão Dias, na cidade de Carmo da Cachoeira. Durante a operação de rotina na praça de pedágio, os policiais abordaram um Polo preto e encontraram indícios de adulteração nos sinais de identificação do carro. O motorista do carro era um homem de 42 anos. Em análise no sistema, as autoridades comprovaram que o veículo tinha registro de roubo num assalto à mão armada ocorrido em Santo André, em São Paulo, há 2 anos e meio, em junho de 2023. Os policiais prenderam o motorista e apreenderam o carro. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Varginha. Reportagem de Denis Pereira. Jovem que ateou fogo na namorada se entrega na polícia. Veja o que aconteceu com ele. Confira a reportagem aqui no Passando a Limpo. O suspeito de ter ateado fogo na namorada, a professora Luana Leal Silva Rocha, de 26 anos, foi até a Delegacia Regional de Três Corações e se apresentou à polícia. O crime aconteceu no distrito de Sobradinho, em São Tomé das Letras, na tarde de sexta-feira. O acusado, de 19 anos, estava acompanhado pelos pais e por um advogado. O jovem ficou menos de 20 minutos na sala do delegado, não respondeu às perguntas feitas por ele, optando pelo direito de ficar calado.
Em seguida, ele foi liberado. O caso é investigado como tentativa de feminicídio. Luana teve 60% do corpo queimado e está internada em estado grave na Santa Casa de Poços de Caldas. O hospital informou que ela está entubada, sedada e em uso de drogas vasoativas na UTI da unidade. O jovem responderá ao inquérito em liberdade, mas segundo o delegado titular de São Tomé das Letras, Luciano Teobaldo, a depender das provas colhidas ao longo dos trabalhos, essa condição pode mudar. Vamos ouvir então o delegado, o Dr. Luciano Teobaldo. A Polícia Civil de Três Corações instaurou inquérito policial para apurar o crime de feminicídio ocorrido na cidade de São Tomé das Letras no último dia 5 de dezembro. Nesse crime, o investigado, ex-namorado da vítima, utilizando-se de gasolina, ateou fogo no corpo da vítima, queimando cerca de 60% do seu corpo. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico e segue internada em estado grave. Após o crime, o investigado fugiu do local do fato. A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos periciais. Foram ouvidas testemunhas, produzidas demais provas, como auto de corpo de delito da vítima, para subsidiar eventuais representações por medidas cautelares. O investigado, por sua vez, se apresentou na delegacia de polícia no dia 8 de dezembro, mas optou por ficar em silêncio em seu interrogatório. As investigações continuam para apurar detalhadamente o crime e responsabilizar a ação criminosa praticada pelo investigado. Pois é, precisava de uma crueldade dessa? Vai ser vagabundo lá no inferno que vai roer no quinto ou nos quintos dos infernos. Autêntico, dinâmico, verdadeiro, Silvano Alves. Gente, programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Vamos destacar agora a Câmara Municipal de Três Pontas agora para você, às 8 horas e mais 24 minutos agora, 8h24. Nós trouxemos ontem parte da Câmara Municipal, mas vamos destacar um pequeno expediente. A vereadora Valéria Evangelista, ela iniciou sua fala destacando a importância da lei do laço branco e depois falou de seus compromissos políticos durante a última semana. Vamos acompanhar. Eu inicio minha fala destacando a importância da lei do laço branco, que estamos, né, nas nossas portas, né, bem destacados, uma campanha aí que mobiliza os homens pelo fim da violência contra a mulher. O laço branco simboliza o compromisso de não cometer, não tolerar e não silenciar diante da violência. É uma atitude, então, que salva vidas e que deve ser reforçada em toda a comunidade. Eu agradeço os funcionários dessa casa, né, Maurício, Luiz, Israel, Flavinho, que ajudaram, fizeram os cartazes, né, postaram, fizeram aí a sua divulgação, dando apoio aqui às funcionárias também desta casa. Então, agradeço muito. São 21 dias de ações, né, nesse sentido, então a Câmara também está participando. Os canais de denúncia continuam à disposição, né, o 180, o 190 e o 3265-0349 da Polícia Civil. A gente agradece. Botafora também estive presente no Aristides Vieira. Realmente nós fizemos, né, teve muito trabalho e nós fizemos a conscientização ali com a população que participou bastante. Então, a todo o bairro Aristides Vieira, a população ali presente, né, e os participantes, os parabéns, né, muito obrigado por ter participado e que continue, né? Inclusive, senhor presidente, esses entulhos de construção, agora, durante o Botafora, estão colocando caçambas. Então, a Secretaria, né, de Obras, de Transportes e Obras, deixam as caçambas, são as caçambas com as iniciais da Secretaria, S, M, o T de Transporte e O de Obras, Secretaria Municipal de Transportes e Obras. A população deve usar essas caçambas, que é da Prefeitura, são caçambas públicas, e elas vão estar acompanhando a gente no Botafora. Eu agradeço. Nessa semana também que passou, estive em Belo Horizonte em uma
importante capacitação do Parlamento Jovem, já nos preparando para 2026, com o tema Inclusão da Pessoa com Deficiência e da Pessoa com Neurodivergência. Um tema muito sensível, né? Atual e necessário para formar jovens mais conscientes e comprometidos com a sociedade inclusiva. Foi de grande valia, muito importante, que todos estejam envolvidos, todos os vereadores, que participem mais, estejam junto com os jovens, um projeto grandioso, mais 40 câmaras se inscreveram, então nós já estamos com 190 câmaras inscritas neste projeto, e grande resultado nós estamos tendo com os jovens. Aproveitei a viagem também para visitar o gabinete do deputado estadual Mário Henrique Caixa, solicitando recursos para a construção de um pórtico para a nossa cidade. O pórtico, eu já vou apresentar aqui para vocês, porque eu gostaria que todos sonhassem juntos, todos nós, e que buscássemos projeto, buscássemos aí recursos para que a gente concretize esse sonho, né? Que eu venho falando desde o início do ano. Ele é uma construção de um pórtico de entrada e de saída da nossa cidade. Ele já está em formato, né, ali de T, com uma coluna só, de 3 pontas. Nós vamos fazer uma versão também, ó, já estamos aí com todo o projeto, já tenho plantas, tenho tudo. Foi deixado lá no gabinete do deputado, né, conversado também lá com funcionários, né, que estavam lá conosco. Por isso que eu falo que é grande importância da gente visitar e conversar, né, olho a olho, levar os projetos, estudar, ver a possibilidade. Mas eu peço ajuda também para vocês, para conversar com os deputados de vocês. Porque todo mundo aqui tem alguém de contato e que a gente possa, né, também, como em outras obras, cada um pedir um pouco para aquele deputado que apoia 3 pontos e a gente conseguir fazer. Mas, Valério, por que um pórtico? Eu solicitei realmente, ela fortalecerá o turismo da nossa cidade, valorização urbana e a identidade que eu falo sempre. Olha, um pórtico, ela fixa a identidade de uma cidade, porque vai estar lá desenhado e também escrito, né, 3 pontas. Seja bem-vinda a 3 pontas. Cidade da fé, da música e do café. Então, eu agradeço, senhor presidente, no grande expediente, estarei dando continuidade à minha fala. Obrigada. Passaremos. O vereador Roberto Donizete Cardoso quer saber quem pode socorrer pessoas acamadas quando estão precisando de atendimento. É que um morador no bairro Botafogo, segundo Robertinho, que está acamado com a saúde bastante debilitada, precisou de socorro. As pessoas teriam ligado no SAMU, que informou que já haviam atendido o paciente e não poderiam fazer isso novamente. No PAN não havia profissional para acompanhar o motorista da ambulância e a Polícia Militar não tem veículo apropriado e nem é sua função atender este tipo de chamado. Diante disso, só depois que um advogado ligou no SAMU é que as providências foram tomadas. O último a falar foi o vereador Geraldo José Prado, que anunciou a construção de uma ponte na região da comunidade do Triunfo, onde uma parceria entre a prefeitura e os donos da propriedade viabilizaram a construção de uma ponte que vai ajudar a escoar o café produzido naquela região e melhorar o acesso dos moradores. Depois do pequeno expediente, e já que o pequeno expediente foi concluído, o vereador Antônio Carlos de Lima, Antônio do Lázaro, pediu para usar a palavra antes do grande expediente, apenas para fazer um desabafo e agradecer, diante da fala de algumas pessoas que têm dito que a prefeitura está sem dinheiro. A Secretaria de Esportes iniciou no distrito do Quilombo, Nossa Senhora do Rosário, a construção de arquibancadas no estádio radialista Rui Quintão. Anunciou em forma de agradecimento pela atenção da comunidade. Hora certa, 8h32 agora. Em casa, no carro, no trabalho, na cidade e região. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Pois é, o Instituto MDA
ele divulgou mais uma pesquisa MDA. Na manchete está aqui, ó, Cleitinho lidera e Clésio Andrade aparece bem avaliado na disputa pelo governo de Minas Gerais. Uma pesquisa realizada entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro com eleitores mineiros de todas as regiões do estado revela um panorama detalhado das intenções de voto para governador, senador e presidente em 2026. O levantamento realizado pela MDA Pesquisas, feito presencialmente e com margem de erro de 3,4 pontos percentuais, também avalia a aprovação dos governos Romeu Zema e Luiz Inácio Lula da Silva. O repórter Denis Pereira, a Voz da Notícia, reuniu esses dados e simplificou como estão os dados do cenário político atual. Na disputa pelo governo de Minas Gerais, o senador Cleitinho, que já divulgou sua pré-candidatura ao cargo, lidera nos cenários apresentados. Na espontânea, quando não é citado o nome de ninguém, depois do governador Romeu Zema, que não pode ser candidato, aparece Cleitinho com 2,4%, seguido de Calil com 1,2%, Rodrigo Pacheco com 1%, Nicolas Ferreira com 0,9%, Clésio Andrade com 0,5%, Matheus Simões com 0,4%, Aécio Neves com 0,4%. Outros candidatos somam 2,6%, branco e nulo 5,6%, indecisos chegam a 76,5% dos votos. Já estimulada quando o nome dos candidatos são apresentados, há um cenário bem diferente, mas com liderança de Cleitinho, com 32. Em segundo aparece o vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, com 9,3%. Em terceiro na lista vem o ex-senador Clésio Andrade, com 6%, que não divulgou sua pré-candidatura. O atual vice-governador e pré-candidato do governador Romeu Zema, Matheus Simões, é o quarto com 5,4%. Branco e nulo somam 16,7%. Indecisos são 30,6%. Em outro cenário, colocando os apoios, a mudança é notória. Matheus Simões lidera 26,4% por causa do apoio de Zema. E já em segundo lugar, apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aparece Clésio Andrade com 22,4% dos votos. Em terceiro vem Gabriel Azevedo, sem apoio de Zema ou de Lula, com 18,2%, branco e nulo, 14,7%, indecisos, cai para 18,3%. Em caso de segundo turno, numa disputa entre Matheus e Clésio Andrade, Simões e Clésio Andrade, 35,7% votariam em Matheus e 25,8% em Clésio, sendo que 18% votariam em branco ou anulariam o voto e 20% são indecisos. Em um possível segundo turno na disputa ao governo do estado entre Matheus e Gabriel, o atual vice-governador venceria com 32,5% contra 28,8% e 17,7% votariam em branco e em nulo e 20% indecisos. No cenário de segundo turno entre Clésio Andrade e Gabriel, o vereador venceria com 35,1% e Clésio teria 26,5% e branco e nulo somam 18,7% e 19,7% de indecisos. Na pesquisa espontânea da MDA, o cenário parece indefinido, grande dúvida do eleitor para o Senado da República.
Aécio tem 1,7, seguido de Nicolas Ferreira com 1,6, Calil e Cleitinho 1,2, Marília Campos com 1, Romeu Zema com 0,7, Rodrigo Pacheco e Carlos Viana 0,6, outros candidatos somam 1,75%, branco e nulo 7,3%, os indecisos somam 82,1%. Para o Senado, quando perguntado ao entrevistado para escolher 2 candidatos para votar, apresentando os nomes quando a sua primeira opção de intenção de voto, considerando os mesmos nomes anteriormente. Assim, Aécio lidera 19,9%, Calil 14,65%, Carlos Viana 12,2%, Marília Campos com 10,3%, Alexandre Silveira com 5%, Marcelo Aro com 3,2%. Assim, branco e nulo 15,8%, indecisos 18,9%. No segundo voto, a liderança é de Carlos Viana, 12,1%, Marília Campos 10,3%, Alexandre Silveira 9,6%, Calil 9,5%, Aécio Neves 9,2%, Marcelo Aro 5,6%, branco e nulo 19,3% e indeciso 24,4%. Na soma dos 2 votos, Aécio Neves tem 29,1%, Carlos Viana 24%, Calil 24,1%, ou melhor, Carlos Viana 24,3%, Calil 24,1%, Marília Campos 20,6%, Alexandre Silveira 14,6%, Marcelo Aro 8,8%, branco e nulo do primeiro voto 15,8%, indeciso do primeiro voto 18,9%, branco e nulo do segundo voto 19,3%, indeciso do segundo voto 24,4%. Para a presidência da República na pesquisa espontânea, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera com folga. Lula tem 28,9% e o ex-presidente Jair Bolsonaro 11,8%. Em terceiro aparece o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, 4,9%. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com 1,5%. Michele Bolsonaro, 0,6%. Outros candidatos somam 3,5%. Branco e nulo 7,2%. E os indecisos são 41,6%. Na pesquisa estimulada, a vantagem também é ampla para o atual presidente. Lula aparece com 36,6%. Romeu Zema, 18,7%. Tarcísio de Freitas, 16,7%. Ratinho Júnior, 7,7%. Neste cenário, branco e nulo somam 13,7%. Os indecisos, 6,6%. Em outro cenário também estimulada para presidente da República, Lula tem 37%, Zema 19,2%, Eduardo Bolsonaro 15,6%, Ratinho Júnior 8,7%, branco e nulo 14,3%, e não sabem ou não responderam 5,2%. Já em uma disputa de segundo turno na corrida presidencial entre o atual presidente e o governador de São Paulo, a disputa fica acirrada. Lula 42% e Tarcísio 39,6%. Branco e nulo são 13,8%. E não souberam, não responderam 4,6%. Já entre Lula e Ratinho Júnior, o atual presidente venceria com 42,5% contra 37,2%. Branco e nulo somam 15,2%. Não sabem ou não responderam 5,1%. A disputa entre o presidente petista e o governador de Minas Gerais seria equilibrada em um segundo turno. Lula tem 41,6% e Romeu Zema 39,6%. O governador Romeu Zema aparece com avaliação positiva entre os mineiros. Para 38% dos entrevistados, seu governo é considerado ótimo ou bom, enquanto 23% avaliam como ruim ou péssimo. Já
na pergunta sobre aprovação, 54% dizem aprovar a gestão de Zema, contra 36% que desaprova. A avaliação do presidente Lula é mais dividida. 36% classifica seu governo como ótimo ou bom, enquanto 39% consideram ruim ou péssimo. A aprovação do petista também se mostra equilibrada. 45,8% aprovam e 49% desaprovam a sua gestão. A pesquisa também aponta que apenas 20,5% dos eleitores afirmam conhecer alguma ação concreta do governo Zema em suas regiões e 70,2% não conhece, o que indica baixo nível de percepção direta das entregas estaduais, e 9,3% responderam que não sabem ou não responderam. A pesquisa foi realizada com 800 eleitores de todas as regiões de Minas Gerais, com cotas proporcionais de gênero, idade, renda e nível de escolaridade. Todas as entrevistas foram presenciais e georreferenciadas. As eleições de 2026 vão acontecer no dia 4 de outubro. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Hora oficial de Brasília, são 8h43. Um concerto de Natal realizado pela Orquestra Oswaldo Tiso, do Conservatório Municipal de Leno Tiso, encantou os três-pontanos, que saíram de casa na noite chuvosa de ontem e foram até a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no bairro Santa de Virges. Com meses de ensaios, o maestro Mauro Marques preparou um repertório que valorizou o tempo do advento, que prepara o Natal no calendário da Igreja Católica. O mestre de cerimônias foi o diácono Geraldo Oliveira. O padre Alexandre Mancilha falou no início da satisfação em abrir as portas da igreja da comunidade para receber a música que faz tão bem para a alma, para as orações e para a vida. Serve para refletir as pessoas a repensarem suas vidas neste tempo que é tão especial a todos. A equipe Positiva transmitiu na íntegra o concerto de Natal, que contou com corais e participações especiais de solistas. O repórter Denis Pereira, a voz da notícia, ele esteve lá ontem e você acompanhou tudo aqui na equipe Positiva. O Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira a emenda constitucional 137/25, que isenta veículos com 20 anos ou mais de fabricação do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. O texto foi aprovado pelo Senado em março de 2024 e pela Câmara dos Deputados na última terça-feira. A emenda altera o artigo 55 da Constituição para proibir a cobrança do imposto sobre carros de passeio, caminhonetes e veículos de uso misto com mais de 2 décadas de uso. O texto também estende a imunidade a micro-ônibus, ônibus, reboques e semi-reboques. Segundo o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, do União Brasil, a medida elimina uma distorção que penaliza as famílias mais pobres. O governador Romeu Zema sancionou Lei 25.591, publicada na edição de sexta-feira do Diário Oficial de Minas Gerais, que autoriza o Poder Executivo a criar a carteira da pessoa acometida por acidente vascular cerebral. A norma tem origem no projeto de lei do deputado Dr. Maurício do Novo, aprovado no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em outubro. A lei da carteira fica reconhecido no estado o cordão de fita azul,
com desenhos de estrelas para identificar estas pessoas. Os 2 instrumentos têm como objetivo assegurar um atendimento mais rápido em casos de urgência e oferecer maior dignidade e inclusão social para quem convive com as sequelas do AVC. A carteira e a fita não dispensam, contudo, a apresentação de documento de identificação oficial ou que ateste a condição de saúde quando exigidos por autoridade competente. São 8h48, as notícias do esporte com Milton Gama, falando da vitória do nosso Tacão. Chega mais, meninão! Olá, Silvano Alves, um forte abraço para você, forte abraço a todos os amigos acompanhando o programa Passando a Limpo pela equipe positiva e também pela nossa rádio Sentinela FM. Vamos com as informações esportivas. Olha, Copa Sul Mineira de Futsal. Ontem o TAC Futsal foi até a cidade de Campo do Meio, onde enfrentou a equipe do Grêmio Campomense no ginásio poliesportivo Walter Rocha, o ginásio da Beira Lago. Foi com muito sofrimento, com dificuldade, mas o Leão Sul Mineiro avançou e está na final da competição. No jogo de ida, em 3 pontos, vitória da equipe rubro-negra por 4-3, o que dava a vantagem de poder empatar a partida da volta. Time saiu na frente com gol de falta cobrado pelo Edilson, levou o gol de empate de Biru, isso no segundo tempo. Acabou tomando, conseguindo voltar à frente do marcador, fazendo 2-1 através do Quinha, levou o gol de empate do jogador Denilson e no finalzinho, quase terminando o jogo, o resultado levaria a equipe à final sem tanto sofrimento, mas acabou levando o 3º gol do adversário, marcado através do artilheiro Biru, 3-2 para o Grêmio Campomense, levando a partida para a prorrogação. E aí a equipe acabou conseguindo na etapa complementar de prorrogação fazer o 3-2, aliás o gol da prorrogação fechou 3-2 em tempo normal e na prorrogação TAC com um gol marcado através do Gu, depois de uma cobrança de falta na esquerda do Edilson, ele completou para o fundo das redes, rente ao poste do lado direito, fazendo 1-0 na prorrogação, levando o TAC Futsal à grande final. Detalhe da partida foi que o jogo ficou interrompido por praticamente 1 hora. Parou aos 12 minutos e meio da etapa primeira e quase 1 hora depois voltou. Isso porque foi pedido, solicitado pela arbitragem, a presença do policiamento no ginásio poliesportivo. Bom, classificado, o TAC medirá forças agora contra o Ipiranga de Três Corações em 2 jogos da grande decisão. O primeiro deles no próximo sábado, dia 13, em 3 pontos no poliesportivo. Segundo jogo, o da volta, dia 20, outro sábado, no ginásio poliesportivo Pelezão, em Três Corações. Os horários ainda não foram definidos. Parabéns à equipe do Leão do Sul das Minas Gerais, representando também a nossa cidade. E hoje tem Copa do Brasil, jogo de ida, São Paulo e Cruzeiro, aliás, Cruzeiro e Corinthians vão medir forças na semifinal às 9h30 da noite. É um tabu, né, a favor do Cruzeiro. A Raposa não perde para o Corinthians no estádio do Mineirão há 11 anos. A última vez que o Corinthians derrotou o Cruzeiro foi em 2014, pela 8ª rodada do Brasileirão daquele ano. Desde então, foram 6 vitórias do Cruzeiro e 3 empates. O jogo da volta da semifinal será disputado domingo, às 18 horas. O vencedor pega quem triunfar entre Fluminense e Vasco da Gama. Bom, e tivemos ontem Copa do Brasil Sub-20, São Paulo campeão. A equipe paulista venceu o América Mineiro 2-1 no estádio Independência em Belo Horizonte na final da competição. Os gols tricolor foram marcados por Isaac e Nicolas. Luiz Henrique descontou para o América. É o 5º título do São Paulo na competição. Apesar da derrota, os jogadores do América, a equipe foi aplaudida pela torcida presente no local.
E começa hoje a disputa do Intercontinental de Clubes. Campeão da Libertadores e do Brasil, o Flamengo quer o mundo de novo. Hoje a equipe de Felipe Luiz inicia a campanha na competição intercontinental, enfrentando o Cruz Azul do México pela segunda fase. Quem vencer será o novo campeão do Derby das Américas, ou seja, vale taça. A bola rola 2h da tarde, horário de Brasília, no Al Rayyan, no Catar. Bom, e é o seguinte, quem passar desse confronto vai enfrentar o Pirâmides do Egito, dia 13, pela Copa Challenger. Também vale troféu. A decisão do torneio será no dia 17 de dezembro contra a equipe do Paris Saint-Germain. Engraçado, né? O Paris só fica à espreita, esperando a grande decisão. Ele não faz essas partidas aí de mata-mata, antecedendo a grande final. Bom, é isso aí, garotinho. Vamos aguardar hoje. Quem sabe o Flamengo levanta mais um troféu. E amanhã a gente volta trazendo mais informações do esporte. Aliás, mais informações logo mais, 11 da manhã, na resenha esportiva pela rádio Sentinela FM 99,9, de 11 ao meio-dia. Um abraço a todos. Ótima e abençoada quarta-feira e até amanhã. Pois não, valeu, meninão, obrigado mais uma vez. O meninão tá feliz com a vitória do TAC. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Leozinho, que tá fazendo aniversário hoje. Artilheiro Leozinho. Leozinho em quadra, o time é um. Leozinho fora da quadra, o time é outro. É verdade, viu, gente? É verdade. Então igual o Capinha, o Capinha falava isso muito, né? Mas é verdade. O cara é fera. E eu quero mandar um abraço também pra minha amiga Daiane, que tá fazendo aniversário hoje. Ô, Daiane, parabéns, felicidades, viu, querida? Que essa data se repita por muitos e muitos anos e que Deus continue te abençoando, tá? Felicidades. Dia do aniversário da gente é bom, né? Que dia que foi teu aniversário, Joninho? 20 de novembro? Ah, é verdade, foi dia 23, eu vi. O Joninho foi no domingo, o Joninho colocou a foto dele lá. Tipo modelo, né, de óculos escuro, encostado no muro. Ei, Joninho, você é o cara, rapaz, né? Eu vou fazer aniversário ainda esse mês, rapaz. Esse mês é o meu aniversário. Mas não gosto muito não, sabe por quê? Vou fazer 55 anos de idade, rapaz. Eu, quando era mais novo, eu queria fazer aniversário. Agora eu torço pro tempo passar lentamente, sabe? Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Eu tenho uma última notícia aqui. O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, ele irá apresentar um projeto no Congresso Nacional para exigir a realização de exame toxicológico antes de políticos serem diplomados para exercer o mandato eletivo. Conforme o parlamentar, a regra valeria para todos os cargos: vereador, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidente. Ele comentou sobre a proposta em um vídeo divulgado nas redes sociais. A proposta do senador ocorre após o Congresso Nacional decidir tornar obrigatória a cobrança de exame toxicológico para condutores que quiserem tirar carteira nas categorias A para moto e B para carro. Antes apenas para motoristas C, D e E faziam o teste. Então ele quer, esse projeto sinceramente não vai passar, né? Mas você imagina se essa onda pega? O que tem que fazer teste toxicológico aí? Gente do céu, pelo amor de Deus. Esse é o Cleitinho. Por isso que o Cleitinho sempre está despontando, né? Primeiro lugar aí nas pesquisas, né? Cleitinho aparece nas rodovias esburacadas, lá cobrando. O Cleitinho aparece em locais que tem carros lá para serem entregues aí para o cidadão. Carros do governo que ainda não foram entregues, ele vai lá e cobra. Eu gosto do trabalho do Cleitinho. Agora, não sei se ele seria, né? Caso ele ganhasse o governo do estado, se seria um bom governador. Legislador, ele é bom, para mim ele é bom, mas o executivo já é algo mais complexo.
Já o seu irmão é prefeito de Divinópolis, o cargo executivo. Tem muitas polêmicas no seu governo, mas ele ganhou com sobra lá a sua reeleição. Agora, governar um estado é uma coisa muito maior, governar um estado de Minas Gerais, né? Então esse aí é o Cleitinho, que sempre está aí, ele sempre lutando pelas causas dos mineiros, e brigando. E às vezes fala algumas bobagens também, mas sempre está lutando. Agora, com relação a ser governador, aí eu tenho lá as minhas dúvidas, né? Não sei se a candidatura dele teria fôlego até o final, nos debates que vão ter, porque tem grandes candidatos aí, né? E essa pesquisa que a gente divulgou hoje, eu vi o ressurgimento do Aécio Neves para o Senado. Que é isso? O Aécio Neves, que teve aqueles problemas todos de corrupção, que foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, né, depois, mas que teve aqueles problemas todos, que quase ganhou a presidência da República, quase ganhou da Dilma. Se o PT não joga tanto dinheiro, o Aécio poderia ter ganho a eleição naquela época, mas o PT bateu forte, né, e gastou-se muito dinheiro e o Aécio acabou perdendo. E depois o Aécio entrou, né, naquela delação que ele foi entregue, né? Ele foi entregue numa gravação aí, que ele estava pedindo dinheiro, aquele negócio todo, e aí ele candidatou a deputado federal, ganhou, mas quase perdeu para deputado federal. E agora ele está ressurgindo das cinzas novamente. Você viu aí na pesquisa que eu trouxe os números, depois vai ter publicado aqui na Equipe Positiva, você pode acompanhar, está ganhando aí para o Senado em Minas Gerais. Você vê o que é a política, o que é a política no Brasil, né, gente? É um trem tão complicado. O de ontem é o de hoje, né? É aquele negócio, né? O que era mal no passado é o bom hoje. É assim que funciona. E o Bolsonaro agora, de acordo com o que foi votado ontem lá no Congresso Nacional, Bolsonaro vai cumprir 2 anos e 4 meses de cadeia. Olha, eu disse isso aqui, um comentário desses que eu fiz. Bolsonaro vai ser candidato na próxima eleição. Não agora, mas na eleição de 2030 ele vai ser candidato. Se ele não tiver aí problema de saúde e tudo mais. Aqui no Brasil, gente, mas tudo acontece. Aqui no Brasil é assim. Deixa eu embora. Tá chegando o Francisco Barros pro encerramento ali. Já tá pronto aí, Francisco? Então vamos lá com o Francisco Barros e a gente vai encerrando aqui o nosso programa Passando a Limpo. Fala, Francisco!